Pô, mas é muito feio pra gente, é constrangedor pra gente que tem um dos principais programas de esporte locais, né, do Rio de Janeiro, ter que noticiar que o Vasco tá devendo a comissão do agente do Andrei. Não, pior. Isso é constrangedor. É muito constrangedor, porque o discurso deles foi completamente diferente. Eles venderam que estavam vindo com muito dinheiro. Quando você vende um discurso que você tem muito, fica muito mais constrangedor. Isso aí já acontecia lá atrás, mas você não ficava tão constrangido porque você sabia que não tinha dinheiro. Quando o cara vende que tem dinheiro, a pior coisa é o cara te dever tendo dinheiro no bolso. Porque quando o cara não tem para te pagar, você ainda releva, fala, porra, passou uma dificuldade, não tenho dinheiro para me pagar. Agora, você vende um discurso que você tá cheio de dinheiro, que você tá rico e não paga os outros, aí é muito feio, né? Fica muito mais feio, né? Tá mais feio do que era antes. Antes você não pagava porque não tinha dinheiro. Agora você fica feio porque você diz que tem dinheiro e não paga. Então esses jogadores aí que o Vasco trouxe, e alguns, né, o Pumieta, o próprio Pedro Raul, o Alex já veio ano passado, né? Alex já estava ano passado. Esses caras não foram comprados. Esses caras cash, porque senão já botaram dinheiro. Esses caras foram comprados da maioria deles, eu acho que 80% foi tudo parcelado. Pagaram uma primeira parcela e não pagaram mais. Tem uns que não pagaram nem sinal, não pagaram nem primeira parcela. É aquele cara que entrou na concessionária, tirou uma Ferrari financiada, pagou a primeira prestação e tá rodando com ela aí. Tiaguinho tá assim, Tiaguinho. Comprou uma Ferrari, só pagou a primeira parcela, né, Tiaguinho? E tá aí a polícia atrás com busca e apreensão tentando pegar a Ferrari dela. É como estão os clubes hoje. Os clubes estão entrando todos com ações para receber o dinheiro. É exatamente isso. É você pensar que você entrou na concessionária, financiou um carro, pagou a primeira prestação e tá com ele na rua. E a busca e apreensão tá lá atrás dele. A polícia tá lá com o BA atrás dele. E é como tá o Vasco hoje, infelizmente. É pior do que estava antes. Por que acontece? Hoje o Vasco deve mais do que devia. Quando os caras entram no clube dizendo que vão fazer um aporte... Mas não foi 400 milhões, 700 milhões? Cadê o dinheiro, Ariquim? Não tem dinheiro. Foi mais uma lenda. Eles disseram que iam botar 700 milhões de aporte ao longo de 5 anos. Aí eles dizem que botaram 100 e poucos milhões ano passado, mas já venderam muito mais que isso. Só Só um jogador foi mais que isso. Acho que foi lá 20 milhões de euros, não sei. Mas o dinheiro agora... Já assinou esse dinheiro dos 200 milhões? 200 e pouco? Acho que sim, estão dizendo que já assinou. Só aí já é muito mais do que eles botaram. É um bom negócio, né? Em 6 meses, tu recuperar pegar o o dinheiro de volta... Só que tem que ver se eles vão. Tem que ver isso aí tudo lá. Tem o Conselho Fiscal lá, tá até levantando algumas coisas lá estranhas e tal, mas... eu não posso também ser leviano de ficar falando que os caras estão desviando dinheiro, né? Não é, até porque se eu faço um discurso desse, depois se eu entro com o presidente, fecha muito a porta do diálogo. Claro. Né? Eu tô com um pensamento de querer entender realmente as coisas como são, para você poder partir para uma discussão. Mas são suspeitas que o torcedor tem e que a gente tem que esclarecer o torcedor, porque senão o torcedor foge da gente. O torcedor está se afastando do clube. O número de sócio-torcedor do Vasco caiu absurdamente. Chegou a ter 180 mil sócios, agora está com nem 30, 20 e poucos mil. Caiu para 10% do que tinha depois que a SAF entrou. Por quê? Perdeu credibilidade, o cara se afasta, o torcedor se afasta, entendeu? Isso é perda de receita e o negócio para eles está ficando ruim. Se eles não recuperarem esse prestígio... Mas a queda é muito grande, Oriquinho. Eu nunca vi disso. Grande. São ações muito grandes. É você dizer que tem dinheiro, não tem. É você dizer que vai contratar no contrato. Você dizer que vai ser campeão, tá na zona de rebaixamento. Você dever comissão de empresário. Você botar uma série de gestores sem identificação com o clube e com identificação com o seu maior rival. Isso cria uma rebeldia no torcedor muito grande. Você não pode ter um CEO do Vasco, independente, eu já falei 1000 vezes. Não estou avaliando a pessoa. Não conheço. Luiz Melo. Eu não conheço, não sei se ele é gente boa, não é, se ele é bom profissional. É boa gente. Ele pode ser tudo que for, só que eu, no meu entendimento de futebol, primeiro que eu acho que ele não tem conhecimento de futebol. Ele não é um cara do futebol, não tem nenhuma expertise no meio do futebol, então ele não está habilitado para aquilo. As pessoas têm que entender as coisas. O fato do cara não estar habilitado e o fato de você criticar ele por uma certa situação não quer dizer que ele é ruim ou não. Se você me chamar para fazer pão na padaria, eu não sou habilitado a isso. E não quer dizer que eu sou ruim por isso. Cada um tem as suas habilidades, sua instrução, estudou para isso, ou se preparou para isso na vida, ou teve a oportunidade de estar ali. Eu acho que ele não tem essa expertise e acho que pelo fato do cara ser Flamengo, o cara não pode gerir no clube como o Vasco. Você foi atleta de futebol e você sabe a importância da identificação do cara com o clube. O cara precisa sentir o resultado para ele poder tomar decisão. Para ele sentir o que o jogador está sentindo, para ele sentir o que o torcedor está sentindo e tomar as decisões dele baseado nesse sentimento. Você não pode, por exemplo, o cara ser vice-presidente de marketing do Vasco, não ser Vasco. Como é que ele sente o torcedor?
Como é que você vai vender algo para alguém sem você sentir o que o cara tá sentindo ali do outro lado, entendeu? Então, é uma facilidade muito grande quando você é um torcedor do clube. Não quer dizer que você tem que ser... As pessoas confundem muito a questão do amador. Não, mas é profissional. Tudo bem. O cara tem que ser profissional e ser Vasco. O cara não é possível que em 15 milhões... Não é possível que em 15... É pouco Vasco, né? Não é possível que 15 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, não tem um vascaíno profissional. Não é possível. Tem que escolher um flamenguista? Porra, tem alguma coisa errada. Eu queria ver se o Flamengo escolhesse o vascaíno para ser CEO. Não, é que ele é profissional, tá aqui, ó, o currículo dele muito bom. Não vai. Pelo amor de Deus, não vai em clube nenhum. Fico pensando o Vasco anunciando o Marcos Braz como diretor de futebol. Acaba o... Não, tia, pela capacidade, pelo currículo dele, então ele seria capaz de gerir o Vasco? Ele é bom pra caralho, mas é Flamengo pra caralho. Porra, não pode, não tem cabimento, entendeu? E ele não ia dar certo no Vasco. Ele não ia dar certo no Vasco. Porque a maneira de se fazer futebol no Flamengo é diferente de se fazer no Vasco. Qual a diferença? Porque a maneira como você se comunica com o torcedor. E cada jogador, cada atleta se encaixa num perfil. Cada clube tem um perfil. Não são todos os clubes que têm o mesmo perfil. Você foi jogador de futebol, você sabe que jogar num clube não é a mesma coisa que jogar no outro. Não é... eu sou goleiro, eu vou entrar aqui, eu faço o meu papel aqui igualzinho. Não é. Tem todo um movimento, tem toda uma pressão, tem toda... Pô, você... Dependendo do time que você joga, você não pode sair na rua, tem pressão na sua família, tem influência... como nunca jogava, tava sempre no banco, pra mim não tinha problema nenhum. Eu podia ficar à vontade. Não jogava, porra. Mas eu entendo o que você tá dizendo da identificação. Mas é diferente. Até em outros países, por exemplo, você jogou em Portugal, aí jogou no Brasil. Como é a reação do torcedor? Como é atuar ali? Não é a mesma coisa. É, diferente. Como as pessoas encaram o futebol. Não, lá no Setúbal a gente perdia, os caras aplaudiam. Exatamente. É diferente. Como o povo brasileiro encara o futebol de uma maneira totalmente diferente de outro lugar. Então você tem que... Gestão de futebol, ela depende do clube que você tá. É a gestão de futebol no Vasco, a gestão de futebol no Flamengo, a gestão de futebol no Botafogo. Porque o torcedor, ele tem a característica dele. Até por isso que ele escolheu esse clube. Se eles tivessem as mesmas características, eles torciam todos pro mesmo clube. O cara carrega um peso histórico naquela decisão dele de torcer para aquele clube, e você tem que entender isso. Montar o elenco em cima disso, preparar o jogador para quando ele vai para uma coletiva em cima disso. Não pode o Medel dar uma entrevista sem estar preparado como deu agora essa semana. Dizer lá, o Vasco é o segundo maior clube do Brasil. Falou besteira. Não pode agora, não é culpa dele. O rapaz não foi lá para ele tem que chegar. Aí você, como dirigente do clube, tem que chamar ele, orientar ele, falar o que pode falar. A primeira coisa que ele fez foi tomar um tchugueri com o Vidal à tarde. Ele chegou de manhã e tava tomando uma cervejinha com o Vidal à tarde. Mas sabe viver, porra. Mas isso todo jogador a gente sabe que faz. Não, todos não, porque tem uns que não gostam. Mas os que gostam fazem. É bom que sobra pra gente. Exato, tem quem gosta e faz, mas isso aí não é impeditivo pro cara desempenhar. A verdade é o seguinte, quando tá dando errado... todo mundo tende a dizer que foi culpa daquilo. Mas quando tá dando certo, ninguém olha o cara bebendo. Não. Os jogadores do Flamengo estão saindo aí bebendo e ninguém tá falando nada. Daqui a pouco você vai contar pra gente se você já encontrou algum jogador bebendo na época do Vai. Daqui a pouco. Vamos falar. Eu nunca me liguei pra isso. Eu ligo pro desempenho do cara lá no dia a dia, se ele tá treinando bem. Claro, e tem jogador que se sente melhor bebendo, se tá mais leve. O cara tem que aliviar a tensão dele de alguma maneira. Cada ser humano e cada atleta reage de uma maneira. É isso que é a gestão de grupo de futebol. Por isso é que você tem que estar lá no dia a dia, entender um cara, entender outro. Não adianta você achar que... Se for assim, bota todo mundo pra rezar. Porque tem uns que gostam de rezar o tempo todo. Mas aí tem uns que não gostam de rezar. Tem uns que gostam da macumba, que nem eu. Tem uns que gostam da macumba. Aí faz o quê? Bota um atabaque no meio. Isso é bom, hein? Eu gosto. Um atabaquezinho no vestiário, ó. Um defumador, Thiago, pra tirar essa carga negativa aqui. Tu aqui, Thiaguinho? Por mim, cada um vai na sua... Vai onde se sente bem. Sabe o que me ocorreu aqui agora? O jogador tem que estar bem, tem que estar leve, tem que estar com a cabeça boa. Sabe o que me ocorreu aqui agora? A gente tá falando aqui, você tá falando aí da coisa da identificação do Vasco e tal. Mas o presidente do Vasco, eleito, né, pelo torcedor e tal, ele leva a equipe dele, você falou de conselho fiscal e etc. Você consegue, ou você, ou o próximo presidente do Vasco, remodelar isso? E eu tô falando também de CEO, diretor de futebol, ou isso é tudo com os Estados Unidos? A parte do futebol é tudo com os Estados Unidos, mas você consegue demonstrar para eles que eles precisam fazer algumas mudanças, convencê-los. Eu acho que o grande papel do presidente do Vasco na próxima gestão vai ter que ter um poder de convencimento muito grande. E eu acho que para o cara ter um poder de convencimento muito grande, ele tem que estar com a base dele sólida. Por isso que eu digo que os candidatos todos e todas as correntes políticas, elas têm que ter um diálogo muito grande, têm que estar muito próximas e muito, de alguma maneira, convergindo em alguns assuntos. Mesmo que você tenha suas diferenças, tem alguns assuntos primordiais que todos têm que convergir. Que a partir do momento que todos convergirem, o nosso mecanismo de pressão nos americanos vai ser muito maior. Hoje eles encontram a divergência na base do clube associativo para fazer o que eles querem.
Porque enquanto nós estamos porrando lá o Salgado, ele está fragilizado. E ele fragilizado, ele não tem como impor nada a SAF. Agora, se ele tivesse fortalecido, com a base dele fortalecida, base institucional, ele tinha como pressionar os caras. Então, o próximo presidente do Vasco, de alguma maneira, vai ter que ter uma base institucional forte. Então, é por isso que eu tô insistindo no discurso na campanha de que as pessoas têm que ter uma campanha mais leve, com mais diálogo, com mais entendimento, porque quem sentar na cadeira vai precisar que todas as correntes estejam unidas para tirar o Vasco da situação. A situação é muito grave, a situação é muito preocupante. Então, ou as pessoas tomam consciência de que precisam, de alguma maneira, abrir mão das vaidades, das divergências pessoais delas para o Vasco andar, ou então não tem solução. O clube vai ficar sem solução. Se continuar do jeito que está, o fim é próximo. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.